eu vejo a tecnologia como um facilitador do desenvolvimento de negócios. Eu que trabalho na área de desenvolvimento de negócio há tanto tempo, é incrível, não tem como não gostar do universo da indústria de pagamentos e o que ela está trazendo para o nosso mercado. E aí, jovens, sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo uma grande amiga, Cristina Hutchinson, da Neon, grande amiga, o nome dela é até difícil de dizer, eu chamo ela de CH, que é mais fácil. Cris, muito obrigado pela presença. Obrigada, CH, obrigado pelo convite. Não só você é um grande amigo meu, como a Frente é uma grande parceira da Neon. Eu fiquei feliz que a gente agora está trabalhando os dois CHs juntos no mesmo painel, né? Isso é um privilégio, certo? Opa. Dois CHs do mercado brasileiro. E eu estou aqui para contribuir no que eu puder nesse nosso bate-papo. Claro. Você até por toda a questão de experiência profissional, enfim, e até todas essas transformações que a gente está acompanhando ultimamente, você consegue trazer para a gente toda essa transformação que a gente consegue observar, remetendo ali a 20 anos atrás, como que era, por exemplo, as questões das operações cambiais, até chegar mais ou menos hoje no momento presente? Consigo, acho até dolorido admitir que 20 anos atrás a gente já vivia isso. Vamos fingir que a gente só conhece esse mercado um pouco menos tempo, né? Mas eu acho que um bom gancho é a gente falar talvez 10 anos atrás. Se você pensar em 2013, mais ou menos, um dos grandes mudanças que você teve no mercado, que eu acho que um grande impacto que a gente tem de evolução nesse mercado são as melhorias regulatórias. Então, se você pensar em 2013 para cá, você teve uma mudança grande na introdução e facilitando a indústria de facilitadores de pagamento. Sim. Você viu que agora em 2000 tem a legislação agora 2023, né? Ou foi a legislação 277, que veio 10 anos depois da primeira, em 2013, falando sobre IFX. Sim. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto muito enriquecedor é o marco cambial, que está simplificando e tirando muita burocracia que permite o pequeno empreendedor e hoje as pequenas empresas poderem entrar no mercado que não estava atuando antes. Sim. Vamos também trazer para a nossa realidade a digitalização da indústria. Quem hoje em dia não consegue pensar em pegar o celular e fazer um pagamento instantâneo, rápido? Quem não pensa em fazer uma compra online? Sim. Quer dizer, o mundo, né, a própria pandemia trouxe para a gente projetos que empresas iam fazer em 10 anos foram feitos em 3 meses. Uma própria necessidade de mudança, né? Totalmente. Até quando a gente até conversa da própria existência atual do home office, da forma como hoje ela é implementada, ela se deu muito devido ao que aconteceu com a gente na pandemia, né? Então, a minha percepção é que aconteceu a mesma coisa com o câmbio, né? Então, nós tínhamos um modelo de câmbio bem burocrático, não vou falar burocrático, mas assim, para o modelo da época era algo inteligente, mas para fazer uma operação de câmbio demorava quanto tempo? Eram dias, Você né? tocou num ponto bom, né? Você pegar o mercado de câmbio de 10 anos atrás, 20 anos atrás, era tudo manual, um processo extremamente burocrático. Então, a digitalização, a mudança regulatória, o fato que hoje em dia você só pensa em pagamento instantâneo, né? Quer dizer, quem não pensa em fazer um Pix e ter um pagamento em questão de segundos? Vamos fazer um paralelo com a realidade que a gente tinha no passado. Se você pensar em outras plataformas, como a Swift, você realiza pagamentos que levavam 7 dias. Você ficava num limbo esperando o teu dinheiro chegar na tua conta 7 dias. Hoje em dia, você ainda ia no banco e tirava um extrato. Agora você faz tudo de forma automatizada, num celular, de forma rápida e transparente. Quer dizer, isso mostra o que é que essa digitalização e a mudança dessa indústria está trazendo para o nosso dia a dia como consumidor final, né? Sim, não. Outro dia eu estava conversando até com o pessoal, colegas de trabalho. Qual foi a última vez que a gente foi a uma agência bancária fisicamente? Praticamente não há, né? Então, hoje, basicamente, a gente resolve tudo no celular, né? Então, o celular ele deixou de ser única e exclusivamente um celular, né? Para se fazer e receber ligações. E hoje ele já reúne ali uma série de situações que facilitam a nossa vida, né? E quando eu olho para a questão, por exemplo, do câmbio, é a mesma coisa, né? Então, a visão da perfeição é que nós possamos ter uma operação cambial, fazer qualquer operação do celular, de uma forma instantânea, de uma forma mais digitalizada, sem muita burocracia.
E eu acho que a linguagem também ficou mais simples de entender. Você pensa que tudo isso traz oportunidade para uma área que a gente... Quem é que pensava em câmbio? Ou não pensava, ai meu Deus, eu tenho que ir até a agência bancária para fechar um câmbio, eu não sei nem quando vou receber o meu dinheiro. Hoje em dia você tem tanta gente pensando, fiz uma transação, o meu pagamento chegou rapidamente, eu sei a informação que eu recebi e ele nem entende se foi feito um câmbio ou não. Quer dizer, o câmbio passou a ser até apenas um instrumento dentro de um ecossistema, né, no universo que está aí para trabalhar, para fazer isso acontecer. E nesse sentido também, CH, outra coisa que eu penso é que um outro item que a gente evoluiu muito positivamente é a entrada de novos players no mercado, novos participantes. Você tem várias empresas fintechs que entraram nessa indústria. A gente sempre trabalhou no mercado que era concentrado em grandes bancos, agora você tem N novos participantes se digitalizando e permitindo esse acesso ao consumidor final, e até players como vocês, como a Frente, que eu estava até olhando os últimos números do Banco Central, que mostram quanto a Frente cresceu por estar com parceiros e montando soluções que sejam... a gente chama do pagamento massivo, que sejam acessíveis ao cliente final, né? Acho que vocês são um bom exemplo de tecnologia que se digitalizou e está dando essa escalabilidade para o consumidor final. E é exatamente um ponto, você toca num ponto interessante, porque quando a gente comenta até da história da Frente, há um tempo atrás as pessoas não sabiam o que era Frente, quem era Frente, né, que situação que era, né? Figurávamos ali numa posição de Banco Central, ali entre a 20ª, 30ª posição, né? E aí outro dia um amigo falou assim, nossa, vocês do dia para a noite começaram a ter ali muita movimentação. E assim, gostaria que fosse, mas infelizmente não foi assim. Antes de você ter ali criada alguma solução, principalmente tecnológica, você percebe ali a necessidade de preparo, né? Então, a gente até costuma dizer, né? A gente nunca vai poder ter ali a percepção de que foi fácil, né? Então, a visão que a Frente hoje tem é uma visão muito de que, assim, o nosso desejo de se preparar tem que ser menor do que o nosso desejo de vencer. Então, assim, a nossa preparação ela tem que ser, né, muito suada, pensando na vitória, né? Então, a gente tem hoje, o maior time que hoje a Frente Corretora ela possui é o time de tecnologia. Praticamente 40% do nosso time hoje, do quadro de funcionários da Frente, é do pessoal de desenvolvimento. Então, não é que aconteceu do dia para a noite ou de um mês para o outro, né? Fazer todas as questões de levar essa tecnologia para os nossos parceiros, criar ferramentas, criar soluções, ela demora. Mas, naturalmente, quando você lança, a ideia sempre, se for muito boa, ela emplaca e traz muito resultado, né? Eu tive também uma questão, e aí eu acho até legal trazer você até a sua percepção de que tudo isso que foi criado, desenvolvido pela Frente Corretora, sem, obviamente, a parceria com vocês da Neon, não seria possível, né? Para vocês ter ali, por exemplo, players como a Frente, né, entendendo a questão da metodologia, da forma, do valor de levar, né, de tornar o câmbio cada vez mais algo normal e natural, como você destacou, é um valor, é um princípio que hoje vocês levam como base? Com certeza, porque assim, quando a gente estava falando, eu vejo a tecnologia como um facilitador do desenvolvimento de negócios. Eu que trabalho na área de desenvolvimento de negócio há tanto tempo, é incrível, não tem como não gostar do universo da indústria de pagamentos e o que ela está trazendo para o nosso mercado. Então, eu vejo a tecnologia facilitando o desenvolvimento de negócios e a tecnologia trazendo escalabilidade para o negócio. O negócio ele tem que ser acessível, ele tem que ser transparente, ele tem que, por exemplo, um cliente final, né, o teu cliente, o teu empreendedor, a tua empresa que trabalha com a Frente, ela tem que entender quem é a Frente, quem são os parceiros da empresa, que as operações hoje em dia que você faz de câmbio, como você estava falando, são todos registrados no Banco Central, que tem todo um processo de compliance mesmo, daquele cliente entender que as transações são feitas uma a uma, todas com registro e com embasamento regulatório. Então, eu acho que nós entramos com a tecnologia e também com esse apoio do compliance para vocês permitirem ter essa escalabilidade com o teu cliente final. Sim. Esse que eu acho que é o nicho que a gente acaba se complementando. Exatamente. E assim, hoje o próprio público da Frente Corretora, né, a grande parte dos nossos, vamos dizer assim, clientes, eles são B2Bs, né? Então são parceiros de negócio.
Então a gente sempre tem aquela percepção de que o que a gente não quer para o nosso parceiro é que ele tenha todo esse, vamos dizer assim, essa trabalheira de desenvolver tudo isso que a gente desenvolveu. Então, exatamente por isso que a gente tenta levar a melhor solução possível, aplicada e moderna para o nosso público, né? Para que ele, através do contato com o próprio cliente dele, né? Aí o B2C do nosso B2B, ele consiga entregar uma solução tecnológica com um custo acessível e, obviamente, ali uma tecnologia diferenciada, né? Até aproveitando esse ponto de custo, né? De preço mesmo, né? A gente consegue hoje ter ali uma percepção de melhora em relação, por exemplo, qual que era o custo para se fazer uma operação cambial no passado e hoje utilizando ali grandes tecnologias? Com certeza. Acho que teve uma boa notícia também que veio nessa evolução, é que o mercado se tornou extremamente competitivo e não se aceitam, não é mais monopolista, como eu coloquei no começo. Existe a entrada de vários players que tornam uma competição saudável para o mercado e, consequentemente, hoje, se você não oferece ao cliente um preço extremamente competitivo, ele vai encontrar um outro player sólido para fazer isso para ele. Então, hoje em dia a gente está falando talvez de 30% de queda de preço se você comparar a 10 anos atrás. Então, e outro ponto também, preço, como essa indústria também é muito como uma commodity, né, commoditizada, pode falar assim, sim, o preço não pode mais ser o teu carro-chefe. Preço é uma decorrência de uma boa proposta de valor. O que é uma boa proposta de valor? Entender o nicho do teu cliente, entender como você ajuda ele a não só oferecer aquela tecnologia é um instrumento, mas não é o resultado final. O que mais tem no arcabouço, no conjunto de serviços que você pode oferecer àquele cliente? Você tocou no caso das empresas do segmento B2B. O segmento B2B, hoje em dia, ele ainda é muito pouco servido, você tem muito potencial de crescimento comparado ao segmento o P&P, né, que somos eu e você, né, pessoa para pessoa. Porque aquela empresa que hoje está tendo uma oportunidade de se digitalizar, que é um empreendedor, que é um microempresário, que está podendo agora até se globalizar, porque a gente não está aqui destacando que quando a gente está falando de remessas ou pagamentos massivos, a gente está falando também do universo de internacionalização, né? Como você falou, é um instrumento câmbio, né? Dentro desse universo, se você pensar que essas empresas agora estão tendo chance de escalar para fora, através de uma única plataforma, uma coisa que não existia, você pensa também que antigamente você ainda pensava que o norte não atendia o sul. Você primeiro cresceu regionalmente, depois você passou a crescer nacionalmente, aí globalmente. Então, com isso, ele também tem que entender que existem coisas que hoje esse autônomo fazia na pessoa física, que como microempresário ele não tem esse conhecimento. E aí é que entra o papel de empresas como a Frente e até empresas como a Neon. Como é que a gente assessora aquele cliente a ter uma transação transparente, que ele entenda que aquele valor, o que está embutido, sem taxas embutidas escondidas, o preço que ele deveria estar pagando é o que chega no celular dele, que a operação dele é segura, que ele não está exposto a algum risco, a alguma fraude. Quer dizer, a gente também faz um trabalho muito grande de evitar fraudadores, porque voltando ao que a gente comentou, né, ter as operações devidamente registradas no Banco Central, conhecer o trabalho que vocês fazem junto com a gente também de realmente conhecer o seu cliente. Cada vez mais a gente vê, CH, a importância até do compliance no business, né? Mesmo que, às vezes, o ingresso daquele cliente, que hoje em dia também é feito de forma muito rápida, sim, porque você tem empresas muito robustas que também estão se digitalizando para fazer um trabalho de reconhecimento daquele cliente e controle de fraude eficiente, ele também já valoriza que isso seja uma parte da tua proposta de valor. Sim, com certeza. E assim, você tocou num ponto que é muito importante, né? Aquilo que tem preço não tem valor, né? Então não faz sentido, né? Então o grande approach hoje da Frente Corretora é agregar valor ao nosso mercado B2B. O que é caro, o que é barato? Exatamente. É o valor que você dá para as coisas. Exatamente. Então assim, trazer um exemplo prático que eu acho interessante. Às vezes você vai fazer uma operação que vai ser, entre aspas, um pouco mais barata, num local que vai demorar 3 dias, 4 dias para fazer um simples cadastro, né? Isso, estamos voltando para 20 anos atrás. Exatamente. Não pode mais. O que vai acontecer? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um público B2B, ou seja, um parceiro de negócio que está atendendo o cliente dele, há uma grande probabilidade desse cliente dele ele perder, porque o cliente dele vai para um outro lugar. Para você ter uma ideia, hoje, 97% dos cadastros pessoas físicas da Frente Corretora são realizados em até 1 minuto. 1 minuto. É muito rápido. Então, isso acaba trazendo para o nosso segmento uma velocidade diferenciada,
né? A gente também se torna benchmarks de mercado, então, obviamente, que todo mundo começa a buscar ali soluções para alcançar esse número, e aí, obviamente, que vai entrar todo o lado regulatório que você bem destacou, né? Então, hoje, a minha estrutura, né, até por eu ser ali diretor de compliance, a gente já fica pensando muito mais em quanto tempo que a gente consegue fazer todas as verificações necessárias e reguladas para entregar uma maior eficiência para o nosso público, né? E acho que volta ao ponto que você falou, né? Parece que isso foi feito da noite para o dia, Não. mas tem toda uma estrutura por trás para fazer esse ecossistema que a gente chama, toda essa indústria de pagamentos massivos, fluir do início ao fim naqueles segundos. Eu tive há pouco tempo uma situação onde eu estava com um cliente que falou assim, Cris, vamos testar aqui quanto tempo leva para chegar meu pagamento. Eu estava tomando um cafezinho com ele, um xicrinho de café. E eu nem terminei o cafezinho, o pagamento já tinha sido feito, um pagamento internacional. Eu falei, meu Deus, hoje em dia os pagamentos são mais rápidos que eu terminar meu cafezinho. Sim. Isso é uma realidade que a gente não pensava nem há 5 anos atrás. Exatamente. Hoje em dia você falou em quantos minutos? Hoje, 97% dos cadastros, pessoas físicas da Frente Corretora, são realizados através da nossa plataforma em até 1 minuto. 1 minuto. Pois é, a gente está falando agora de segundos para minuto. A gente não fala. Há muito pouco tempo atrás você falava mas eu faço transação no mesmo dia. Sim. Mesmo dia? Não, é o tempo do terminar o cafezinho. Sim, exatamente, né? Você vai ter, obviamente, ali a questão de operações, né, que vão acontecer no dia seguinte, né, no chamado D1, ou daqui 2 dias os D2, mas essas já são operações um pouco diferenciadas, nos quais acaba acontecendo de que são operações pensadas, e de que uma vez que elas são pensadas, você tem uma forma de se programar até para o custo dela ser mais barato lá para a empresa que já sabe que aquele custo vai ter, né? Já é diferente, por exemplo, como você destacou, de uma pessoa física, que geralmente vai acabar acontecendo de fazer a operação basicamente ali quase que no último minuto, né? E aí que eu acho importante aquele ponto que eu estava falando, de você também, dentro da tua proposta de valor, conhecer o nicho do teu cliente. Sim. Porque tem nicho que é aquele D+1, aquela transação que vai vir no dia seguinte, ela está incorporada dentro de uma rotina que faz sentido. E para outros segmentos, o D+1 é muito tempo, então a gente tem que, de repente, buscar outras formas de estar atendendo aquele cliente final. Então, acho que é muito importante você entender também qual é o nicho, qual é a vertical, onde aquele cliente se encaixa, né? Não vamos padronizar que todos eles estão no mesmo universo. Sim. Hoje, graças, obviamente, ali a toda a questão de suporte tecnológico, né, e, obviamente, a grandeza da Neon, e toda a parte de desenvolvimento sistêmico da Frente Corretora, a gente consegue trazer para o nosso cliente, por exemplo, a plataforma Simple, né, que acaba otimizando ali e muito o trabalho, tanto por vezes do cliente final, mas acaba sendo ali um white label do nosso público B2B, né? Hoje, quando a gente olha para o nosso mercado, né, que temos muito ali assessores de investimento, escritórios de advocacia, pessoas do mercado financeiro, para elas já é algo normal, né? E a gente percebe que na prática é basicamente plugar ali através de uma API com a gente e acabar operacionalizando sem a necessidade de ter ali especialista, né? Quando a gente olha para um público que não está acostumado ali com o mercado cambial, né, que opera às vezes até em outros segmentos, mas que tem até muito contato com pessoas do comércio exterior, eu fico imaginando e eu queria ter ali a sua percepção, né? Essas pessoas que vão ser ali, às vezes, autônomos, né, prestadores de serviço que atuam em outros ramos, né, pessoas que têm uma empresa constituída e operam ali através do chamado PJ, né, elas poderiam ter essa mesma tecnologia para elas e aproveitar o relacionamento que ela tem exatamente para fomentar ali uma outra, né, uma renda passiva que antes ela não estava mapeada? Com certeza. Eu acho que o grande benefício da digitalização foi permitir a entrada de qualquer novo segmento, porque ele pode ter feito sozinho, desenvolver sua própria ferramenta dentro do seu próprio negócio, ou no caso do exemplo que você citou, que talvez ele não tenha aquela formação, aquela educação, aquele conhecimento para estar naquele segmento, fazer as parcerias ideais. Sim. E transferir, né? Não sei se a palavra é transferir, mas delegar, transferir, trabalhar a 4 mãos, aquela responsabilidade para a empresa que ele confia, que ele pode pegar o telefone e checar, olha, quem é a frente, quem é a Neon, as informações são públicas, deixa eu ver quem são esses parceiros. E eu acho que esse é um ponto.
ponto. Eu acho que antes da digitalização da indústria, você realmente acabava não oferecendo a ele essa capilaridade. A segunda é que, com essas novas tecnologias sendo construídas, ela também barateou o custo daquele novo entrante, né? Aquele teu empreendedor que não é da indústria, como você citou, está também buscando entrar nesse segmento. De novo, o que a gente colocou, que o mercado agora é global, Exatamente. sem ele precisar ter o esforço de abrir uma entidade, ter toda uma burocracia de fazer parte daquele mercado, daquela indústria. Não, ele pode contar através da tecnologia e está conquistando o mundo. Porque hoje em dia, a gente tem novos modelos de negócio. O modelo de negócio permite, você falou do trabalho remoto. A pessoa também pode ter uma empresa remota. Sim. Ela não precisa estar na Europa e pode ter usado a tua tecnologia para realizar pagamentos na Europa. E esse é um ponto. Eu acho que outro ponto importante é a gente também sempre se colocar à disposição desse teu parceiro no sentido da educação. Ele tem que confiar que ele está entendendo o que está sendo construído junto com ele. Eu acho que sempre que a gente tem um elefante branco na sala, a gente tem que fazer com que você compartilhe aquela educação e o conhecimento e aquilo deixe de ser um elefante na sala Sim. e passa a ser uma rotina do dia a dia, né? Exatamente. Então, eu acho que com esses dois, combinação desses dois fatores, eu acho que é uma das razões que a gente está vendo tanta gente conseguindo. O potencial da América Latina se globalizar para mercados como Ásia, Europa e vice-versa tem sido estrondoso. São corredores assim que estão cada vez mais se estreitando. E ele é feito através de players como a Neon e como a Frente. Sim, sim. E é um ponto que você tocou e super concordo, é exatamente isso, né? A Frente ela é especialista hoje de tornar uma operação local global. Então, às vezes você vai ter lá um escritório de advocacia, como a gente já destacou, até trazendo um exemplo de escritório de advocacia mesmo. A gente tem ali um grande parceiro, escritório de advocacia, que faz muita questão de litígio entre, né, às vezes, marido e mulher. Ele é muito especializado nessa situação e o público dele é um público que tem muitas questões, por exemplo, de imóveis fora do país, que ele tem ali a questão de bens fora do país, e toda vez que ele acabava de fazer ali o trabalho dele jurídico da situação, ele falava, olha, agora eu preciso que você faça lá através da sua instituição a questão do câmbio. E quando a gente apresentou que isso poderia ser uma renda, vou chamar errado, mas é uma renda passiva, porque assim, o ramo de atuação dele, o nicho de atuação dele é o jurídico. Uhum. Mas ele poderia, através daquela visão de atender o cliente de forma plena, né, e total, fez, através da nossa parceria, ofertou também o serviço dos nossos especialistas, exatamente até pela questão de parceria. E ele acabou virando um dos nossos maiores parceiros. Por quê? Porque hoje ele já consegue atender o cliente dele de forma plena. O cliente já faz com ele a questão da parte jurídica, mas também da questão cambial, né? Então, é o uso da tecnologia, é essa visão um pouco mais disruptiva que eu vejo hoje mais nos microempresários, nos empresários, de identificar oportunidades de parceria com operações do câmbio, por exemplo. Né? Então, assim, você tem também essa mesma percepção? Tem, com certeza. Você deu um exemplo pragmático, né? Onde você consegue alavancar, deixar ele no nicho dele e transferir para alguém que ele confia. E a gente está citando muito o câmbio, você percebe para esse teu cliente final, ele não pensa em câmbio, ele pensa na minha renda passiva, na minha globalização e na minha penetração a mercados internacionais, e eu estou realizando remessas internacionais sem ter que me preocupar com o resto. Então, ele não tem mais aquele sentimento de 20 anos atrás que, para eu mandar um dinheiro fazer algo, vai levar 7 dias, não sei onde estará meu dinheiro e ainda tenho que fechar um câmbio no banco, como a gente falou no começo. Ele agora pensa, eu trabalho aqui com a empresa, com a Frente, por exemplo, e ela está fazendo para mim, está me permitindo essa renda passiva enquanto eu estou concentrado no meu nicho, que é a advocacia. Então, acho que isso é um exemplo bem prático do e eventualmente ele nem imagina o que não está por trás, né? Todo o arcabouço, tudo que está por trás, como a gente estava falando antes, para aquilo ser uma coisa tão fluida, né? E chegar de novo no ponto do pagamento em 1 minuto, né? Sim, e acaba acontecendo, né? Então, os nossos especialistas, eles estão sempre disponíveis para entrar até como se fossem funcionários dos próprios parceiros, né? Então, a gente tem muita reunião que entra, por exemplo, no escritório de advocacia e fala, eu trouxe meu especialista em câmbio, mas para o cliente dele, ele não sabe que é a Frente, a gente nem entra com, eu sou da... Não é essa a ideia é da parceria, da gente ter vínculo. Exatamente. Você leva o especialista lá com ele, aquela parte educacional a 4 mãos. Exatamente. Porque ele tem que se de segurança que ele pode confiar em dividir e delegar aquela experiência e entrar, como eu estava dizendo antes, entrar em nichos que ele não entraria se ele não sentisse conforto. Exatamente. Acho que aí que também está a proposta de valor, né? O preço ser competitivo é uma variável que deveria ser uma premissa básica para ele poder ter, para a gente oferecer escala e acessibilidade, mas a gente tem que ir além disso.
Claro, claro. Vou até fazer uma enquete aqui. Você que está nos assistindo, se interessou, não é do mercado cambial, mas se interessou ali talvez por uma oportunidade de ter essa renda passiva, digita nos comentários, né? Gostaria de conhecer, que um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo e a gente vai com certeza vai fazer um bom negócio. Cris, falamos muito ali do como que o câmbio era, né? Estamos destacando muito ali a questão do que hoje a gente já percebe de mudança e o momento atual, né? De operações acontecendo de forma muito rápida. Olhando ali, né? Vamos tentar usar ali a nossa bola de cristal. O que você acha que o futuro nos reserva ali em relação ao mercado cambial? Eu acho que o principal ponto, CH, é os pagamentos instantâneos. Quem hoje em dia não está, vamos dizer o seguinte, acomodado e acostumado com uma coisa chamada Pix. Sim. E você pensa em Brasil. O Pix é o segundo maior mercado de real-time, de pagamentos em tempo real, pagamentos instantâneos no mundo, só atrás da Índia. Né? A Índia tem 49% do mercado e o Pix está com 18%, uma ordem de grandeza assim. Então, o principal ponto é aquele do pagamento em 1 minuto, né? O pagamento mais rápido que um cafezinho. E a gente vê o Brasil é uma indústria que traz uma capacidade de disrupção, de inovação no mercado de pagamentos, assim, de primeiríssima linha. Comparável, talvez. A gente vê pagamentos instantâneos, já, por exemplo, a Ninho atua em mais de 80 mercados que são de pagamento instantâneo. Então, a gente trabalha em 180 mercados, quase 190 mercados hoje em dia, dos quais 80 são vinculados a pagamento instantâneo. Sim. Então, você está vinculado a plataformas de SEPA na Europa, plataformas que você tem na Inglaterra, várias plataformas que você tem na Ásia, só que elas foram sendo construídas de formas muito... Cada um tinha o seu sistema. Para a gente criar um mundo onde tudo flui com essa velocidade, você precisa cada vez mais integrar essas tecnologias. Sim. Então, você vê iniciativas do Banco Central de construir os CBDCs e no Brasil a gente tem o DREX, mas são ferramentas que permitem o mundo estar cada vez mais integrado para que todo esse universo se conecte em tempo real. Então, acho que, para mim, tendo o Brasil como um benchmark, né, tendo o Brasil como inovador nessa indústria, e o caminho vai ser digitalização das moedas, né, das moedas digitais, criação das moedas digitais, o blockchain, que a gente acabou não citando aqui, mas já é uma realidade, e foi ele até que foi um precursor dessa melhoria, dessa Sim. transparência no mercado e a capacidade de você passar a fazer pagamentos internacionais. A grande concorrência que você viu no passado, que a gente falou no começo, de pagamentos que levam 7 dias, hoje em dia também caírem para 1, 2, foi a própria criação do blockchain como uma concorrência ao monopólio que existia antes, a ineficiência que você via nos sistemas financeiros anteriormente, né? E, por fim, de novo, é o Pix, é o pagamento Sim. instantâneo. É o famoso eu quero um Pixinho, né? Cadê meu Pixinho? Claro. Não, e é engraçado que, assim, quando a gente... As estruturas da frente corretora como um todo, toda vez que a gente tem ali a originação, por exemplo, de uma nova ideia, de um novo produto, todas as áreas se reúnem, a gente faz o chamado kick-off do produto, cada uma das áreas já destaca ali os seus pontos principais, do ponto de vista, olha, eu preciso que aconteça tal coisa, necessito que viabilize tal situação. E a gente teve ali há um tempo atrás uma visão extremamente parecida com a sua de que o Pix ele seria algo cada vez mais disruptivo e marcante no nosso dia a dia. E o nosso time de desenvolvimento criou 2 grandes, vamos dizer assim, soluções baseadas no Pix, que trazem um ganho de velocidade incrível, né? Então, assim, uma delas é, obviamente, o nosso link de pagamentos, né? Que o link de pagamentos hoje, antigamente a gente, né, até falando de antigamente a gente tinha o cadastro do cliente brasileiro, né? Vamos pensar, por exemplo, no importador. E quando ele fizesse uma operação cambial, toda a área regulatória de observância se deparava em cima dessa documentação, que seria a invoice, enfim, uma série de documentos, exatamente para identificar se aquele câmbio poderia ou não poderia ser feito, né? Então, a gente tinha já um modelo que às vezes demorava no cadastro do cliente e na análise documental, até por ser regulatória, um pouco mais. Tendo essa visão do que a gente consegue fazer de melhor, o que a frente fez? Ela fez o caminho literalmente inverso.
a gente começou a olhar. E, incrivelmente, isso foi um dos pontos que a gente identificou muito com a área de desenvolvimento, até com a área da própria compliance, né? Nas avaliações de prevenção à lavagem de dinheiro, quais eram aquelas contrapartes que sempre se repetiam. E a gente começou a identificar que, às vezes, a gente teria inúmeros importadores que estavam fazendo ali a importação do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo fornecedor. A gente inverteu a ordem, né? Fomos no fornecedor, fizemos o cadastro prévio do fornecedor, então trouxemos para ele toda a questão de olhar para ele no primeiro momento, quem que é, o que ele pode fazer, toda a questão de capacidade, legalidade, e deixou ele pronto e disponibilizou para ele de forma gratuita, o nosso link de pagamento. Então, antes do que ele deveria fazer uma invoice, fazer toda uma elaboração e mandar para o cliente dele, hoje ele, através de um sistema, ele vai lá e coloca lá, por exemplo, o nome da CH, para onde que tem que ir, ele aperta um botão, o importador aqui no Brasil, em vez de receber uma invoice num PDF, ele recebe no e-mail ou no SMS e faz o pagamento em Pix. Então, assim, a gente mudou a forma de fazer câmbio, invertendo as situações, conectando o melhor sistema de pagamento que, na minha visão, é o do mundo, que é o Pix, e ainda traz para ele, utilizando as próprias tecnologias aí do mercado nacional, de que hoje, por exemplo, ele consegue fazer um pagamento em Pix parcelado. Então, dependendo do que ele consegue fazer uma compra parcelada, pagando em Pix, no qual o fornecedor dele no exterior já tem ali a percepção imediata em relação ao recebimento e já consegue fazer a disponibilização ali da mercadoria, do produto, do serviço. Né? E quanto mais você estiver integrando esses sistemas instantâneos, mais a capacidade do Pix se encaixar com o mercado americano, que também vai estar falando a mesma linguagem, ou do Pix internacional, como você está citando. E esse é só o começo, né? Porque a gente sabe que o Banco Central tem um calendário de inovações ligadas ao Pix e vai cada vez mais. Ou seja, essa questão do pagamento instantâneo ele já é uma realidade. Né? Ele não tem mais volta, né? Ele só vai para frente, né? Sim, para frente, sempre. Sempre para frente e avante. Para frente sempre. Então, assim, a gente tem que continuar sabendo responder a essa demanda, porque se a gente pensar também o que vem pela frente, é continuar trazendo simplicidade para aquele teu consumidor. Porque enquanto ele percebe que o processo é fluido, é simples, mais ele se encoraja a ver que ele também pode fazer parte desse mercado. Então, eu acho que a gente vai continuar cada vez mais tendo um crescimento de novos entrantes e vai continuar tendo não só um mercado nacional robusto, como oferecendo ao nosso cliente a possibilidade de realizar pagamentos massivos e realizar remessas para o exterior. Quer dizer, a gente pode pensar não só numa eficiência local, como também num crescimento global, né? E é muito legal quando a gente trabalha em conjunto, onde você entende o teu consumidor de forma local e ajude ele a ter aquele conhecimento para se tornar global. Eu acho que esse é outro diferencial que a gente tem que trazer também, né? Como a gente faz aquele cliente entender o que é a dinâmica dele local e como aquela dinâmica se traduz ao global. Quando você trabalha e faz uma boa parceria como a nossa, de Neo em Frente, que é uma empresa global, a Neo tem uma origem asiática, uma empresa fortíssima como a de vocês, tem a presença brasileira, você consegue também criar essa convergência. Que eu acho que também, falando um pouquinho do que vem pela frente Bola Cristal, acho que é isso também, cada vez mais o universo nacional, respeitando como é o funcionamento dele em cada país, entender como ele deve agir em cada país de forma global também. Com certeza. CH, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço imensamente pela oportunidade da conversa, pela presença. Abro aqui um espaço para você fazer ali as suas considerações finais. Fique à vontade. Acho que é isso, acho que a indústria, para o universo de desenvolvimento de negócios, e a gente está sempre construindo essa indústria de pagamentos internacional. Eu acho que o hoje é ainda metade do caminho do que está por vir, né? A evolução que essa indústria teve nos últimos 10 anos, eu acho que ela vai ser o dobro para os próximos 10, né? E a gente cada vez mais vai vai continuar sendo pioneiro com o Brasil como mercado de indústria de pagamentos e vai continuar cada vez mais tendo a capacidade de crescer para o cliente, junto com o cliente, e globalizar o nosso mercado de pagamentos. Vai continuar sendo pioneiro, né, frente a tantos países que a gente vê que, pelo menos nesse caso, o Brasil está sempre na linha de frente. Sim, obrigado. Como diria meu filho, deixe seu like, se inscreve no canal. Pessoal, quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço, tchau, tchau.